Olá, meninas, tudo bem? Estou eu aqui novamente com vocês hoje pra gente falar sobre o capítulo 4, né? Continuando aí o resuminho desse livro aqui maravilhoso que eu sempre mostro e que eu falo que, gente do céu, esse livro é uma bênção na vida de nós mulheres, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. O que ela aborda no capítulo 4, né? Bom, então o título do capítulo 4 é Como deve ser o seu ciclo menstrual. Bom, então ela fala assim, por que a gente menstrua mensalmente, né? Por que a menstruação vem mensalmente? Então, ela fala assim, a duração de um ciclo saudável vai ser determinada por 3 eventos importantes nos nossos ovários, né? Então, primeiro, os folículos ovarianos, eles vão entrar numa corrida final para ovulação. Esse estágio, que é chamado de fase folicular, leva aproximadamente 2 semanas, embora ele pode ser um pouco mais curto ou significativamente mais longo, tá? Depois acontece a ovulação, que ela dura um dia, né? A ovulação é um dia. E depois, finalmente, vem a fase lútea, né, que leva cerca aí de 14 dias mais ou menos. Então, a duração de um ciclo saudável vai ser a soma desses 3 eventos importantes. Então, a fase folicular, ela pode aí ter uma duração de 7 a 21 dias, né? A ovulação sempre vai durar um dia e a fase lútea, ela vai ter uma média aí de 10 a 16 dias. Então, ela fala que se você for adulta, essa somatória, ela vai resultar num ciclo menstrual saudável com uma duração entre 21 e 35 dias. Então, realmente a média das mulheres, né, a média, o normal é que o nosso ciclo dure aí 28 dias, mas 28 dias é uma média. Se você tem aí entre 21 e 35 dias, tá tudo ok. Agora, se você for uma adolescente ou se você tiver uma filha adolescente, o seu ciclo ele vai ser mais longo. Isso por quê? Porque você pode ter uma fase folicular de até 32 dias. Então, aí o normal para uma adolescente é de 21 a 45 dias. Então, na adolescência, a gente pode sim ter ciclos e vai ter ciclos mais longos, tá bom? Então, para determinar a duração do nosso ciclo, então a gente deve contar a partir do primeiro dia de sangramento intenso. Então, isso meio que foi uma novidade para mim, porque geralmente eu contava, começou a sair um sanguinho lá, eu já contava. Então, ela frisa bem no livro e ela fala que pra gente contar o primeiro dia tem que ser a partir do primeiro dia de sangramento intenso, tá? E isso a gente vai chamar de dia 1. Principalmente se você usa algum aplicativo aí de ciclo menstrual, tá? Então, os dias de escape, que é aquele comecinho, aquele sanguinho vai não vai, né, um sangramento leve que vem antes do dia 1, ela fala que na verdade isso faz parte do ciclo anterior, do ciclo antigo, tá? São os últimos dias do ciclo anterior. Então, uma mulher adulta normal, o ciclo vai durar aí entre 21 e 35 dias, tá? Bom, então, na fase folicular, que é a primeira fase ali do nosso ciclo menstrual, ela vai começar quando alguns folículos, né, geralmente de 6 a 8, eles vão entrar nos dias finais da sua corrida para ovulação. Então é importante a gente entender que a vida útil, né, total de cada folículo é muito maior do que apenas 2 semanas, 2 ou 3 semanas de fase folicular. Então, na verdade, os nossos folículos, eles começam essa corrida para ovulação meses antes. E o que é esse tal de folículo que eu tô falando? Então, o folículo ovariano, ele é um saquinho, tá? Que contém o nosso óvulo, tá? Então, é a parte do nosso ovário que vai produzir o estrogênio, a progesterona e até a testosterona, tá? Então, na verdade, demora 100 dias para os nossos folículos amadurecerem do estado dormente até a ovulação, ou seja, isso dá mais de 3 meses, né? Então, se os nossos folículos não estão saudáveis em alguma parte do processo de maturação, o resultado pode ser um problema de menstruação meses depois, tá? Então, por isso que a gente tem que levar em consideração, né? E por isso que a gente tem que entender por que a saúde menstrual é um projeto a longo prazo, digamos assim. Então, para pensar. Então, aquele folículo, ele demora 100 dias para ele maturar, para liberar o óvulo. Então, às vezes, um folículo lá de 3 meses atrás vai dar, digamos, um probleminha na sua menstruação hoje, entendeu? Bom, quando seus folículos entram na fase final do desenvolvimento, é quando as coisas realmente começam a dar uma esquentada ali, né?
Então, nesse momento, nessa fase final, é quando o nosso hormônio, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, ele vai impulsionar a gente para mais perto da ovulação e vai estimular os nossos folículos a produzirem estrogênio, tá? Então, esse folículo, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele é como um chicote que bate nos nossos folículos, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um nível mais baixo desse hormônio, então a fase folicular ela tende a ser mais longa, e quando a gente é mais velho é o contrário, a gente tem bastante desse hormônio, então a fase folicular ela acaba sendo mais curta, tá? Bom, então, os folículos, quando eles estão em desenvolvimento, eles vão liberar um estrogênio muito importante, que é o estradiol. Mas esse estradiol, ele não é o nosso único estrogênio, tá? A gente também tem estrona no tecido adiposo, uma série de metabólitos de estrogênio produzido por bactérias intestinais, enfim. Mas ela fala que o estradiol, que é liberado pelos folículos, ele é o estrogênio mais importante, tá? Digamos assim, não sei se mais importante, mas ela fala que é o melhor estrogênio que a gente libera, que a gente produz. Isso porque ele é o hormônio da felicidade, então ele é considerado como o hormônio yang, né? Então ele estimula o humor, a libido, né? Porque vai aumentar os neurotransmissores serotonina, que está relacionado com a sensação de bem-estar e felicidade, e da dopamina, que está relacionada à motivação e a prazer também. Então o estradiol ele tem muitos outros benefícios, né, para os ossos, músculos, para o nosso cérebro, coração, sono, pele e para o metabolismo. Por exemplo, o estradiol ele vai aumentar a nossa sensibilidade à insulina, e isso ajuda a prevenir condições, por exemplo, como pré-diabetes, né? Pré-diabéticas, como por exemplo a resistência à insulina. Então, uma das principais funções do estradiol, qual que vai ser? Vai ser estimular o nosso revestimento uterino. Então ele estimula crescendo esse revestimento e engrossando esse revestimento para preparar para ter um bebê ali dentro, certo? É muito simples. Então, quanto mais estradiol a gente tem, mais grosso vai ser o nosso revestimento no útero e mais intenso vai ser o nosso período menstrual, certo? O estradiol, ele também vai estimular um tipo único de corrimento, que é o muco fértil, que a gente já falou nos vídeos anteriores também, tá? Então aqui ela fala do corrimento, né? Corrimento vaginal ou fluido cervical. Então ela fala assim que é normal a gente ver algo branco na nossa calcinha. Isso é uma combinação da descamação de células da parede vaginal, bactérias saudáveis e o mais importante, fluido ou muco produzido pelo colo do útero. Além de um papel na fertilidade, o corrimento vaginal ele também deixa a nossa vagina úmida, saudável e livre de infecções. Então o corrimento, sim, minha gente, o corrimento é saudável. Só que o corrimento saudável, ele vai ser branco ou amarelo claro, ele vai ter um odor ali suave de sal. Agora, se o seu corrimento é um corrimento que ele tem um cheiro muito forte, um cheiro ruim e causa desconforto, coceira ou qualquer outra coisa, pode ser que você esteja com alguma infecção e aí você tem que dar uma corrida no médico para avaliar. Então, sim, né, o corrimento ele é normal desde que dentro dessas condições que ela cita, né, clarinho, branco, amarelo claro, sem odor forte, sem coceira, sem nada mais, tá? E ela fala que se o seu corrimento vaginal ele for tipo uma baba bem abundante e escorregadia, provavelmente isso é o seu muco fértil, tá? É algo normal e saudável também e mostra que você já vai ovular aí nos próximos dias, tá bom? Bom, o muco fértil, então, é um tipo de secreção cremosa, úmida, escorregadia que você vai ver quando você tiver com muito estrogênio, tá? Então, em seu pico, o muco fértil, ele tem a aparência, a textura de uma clara de ovo crua e pode ocorrer em uma quantidade razoavelmente grande, tá? Então, ele é estimulado pelo estrogênio e ele ocorre logo antes da gente ovular. Então, quando vocês perceberem esse muco fértil, essa clara de ovo crua ali quando for no banheiro ou na calcinha, isso quer dizer que nos próximos dias você já vai ovular. Beleza? Então, o seu principal objetivo é o quê? É ajudar os espermatozoides a sobreviverem e chegar no seu destino. Ou seja, viu o muco fértil? Sinal de alerta, do tipo, se você não quer engravidar, cuidado, tá? Bom, como discutimos no capítulo anterior, o muco fértil é uma parte importante do método de contracepção da percepção da fertilidade, que é o FAM, que eu já falei com vocês, né?
Mas ela reforça aqui também, que já foi falado no capítulo anterior, que esse muco fértil ele pode acontecer mais de uma vez durante o ciclo, porque o muco fértil ele acontece quando o nosso estrogênio está alto. Então, se por algum motivo, como por exemplo, sei lá, se a sua fase folicular ela for muito longa e prolongada, como por exemplo, num período de muito estresse na sua vida, então esse estrogênio vai estar bem aumentado, e como esse estrogênio vai estar aumentado, você vai observar muco fértil também, tá bom? E ela fala que também, você também pode ver o muco fértil sem nunca ovular, tá? Então, tem todas essas observações aí. Bom, ovulação. Então, conforme a corrida folicular vai prosseguindo, eventualmente, um ou mais raramente dois dos seus folículos vão alcançar a linha de chegada. O folículo vencedor ou os 2, 3 vencedores, enfim, e dominante, né, e vai inchar e em seguida, engatilhado por um hormônio, que é o hormônio luteinizante, finalmente esse folículo vai se romper para liberar o nosso óvulo. Isso é ovulação, tá? Então, à medida que o óvulo se rompe do ovário, a gente pode sentir uma certa pontada, um leve desconforto em um ou ambos os lados da parte inferior da nossa pelve. Então, após a ovulação, tem dois caminhos, minha gente. Ou nós vamos engravidar, ou nós vamos menstruar aproximadamente 2 semanas depois. Não existe uma terceira opção. Então, ovulou, ou tu engravida, ou tu menstrua. Um dos dois, não existe uma terceira via. Não é possível ovular e depois você não ficar grávida e não menstruar. Então, é um dos dois, tá? E ela fala aqui que a média da nossa ovulação, mais ou menos, é no 14º dia do ciclo, tá? Mas ela fala assim, não se preocupa se isso não acontecer. Se você tiver um ciclo mais longo, a sua ovulação vai demorar um pouco mais, né? E para estimar mais ou menos quando a sua próxima ovulação talvez ocorra, ela fala para você contar para aproximadamente 2 semanas a partir do primeiro dia da sua próxima menstruação prevista, tá bom? Bom, depois que o óvulo é liberado, ele vai ser carregado para uma das tubas uterinas, onde pode ser fertilizado se houver esperma presente. Os outros folículos que perderam essa corrida, eles vão ser reabsorvidos pelo ovário. A ovulação é um evento importante, mesmo que você não esteja tentando engravidar. E por que, novamente, por que é importante ovular? Pra gente liberar a progesterona, tá? Depois da ovulação vai começar, ela fala assim, as coisas vão começando a ficar mais interessantes, né? Aí, esse folículo vazio, então o folículo cresceu, rompeu, liberou o óvulo. Esse folículo fica vazio. Esse folículo vazio, ele vai se reestruturar em uma glândula secretora de progesterona. E essa glândula vai ser chamada de corpo lúteo, tá? Então, o corpo lúteo é uma glândula endócrina temporária formada a partir do folículo ovariano vazio depois da ovulação, tá? Então, esse tecido, né, do corpo lúteo, ele vai crescer praticamente do nada para uma estrutura de 4 centímetros totalmente vascularizada em menos de um dia. Se isso não é uma coisa linda e maravilhosa, eu não sei o que é. Eu sou suspeita porque eu amo estudar o corpo humano e eu acho incrível, fantástico tudo que acontece dentro da gente. Então, sou uma pessoa suspeita para falar, né? Então, ela fala assim, o seu corpo lúteo é um tecido dinâmico e vital. E lembre-se, né, que é um estágio final de uma jornada de 100 dias do seu folículo até a ovulação, tá? A saúde do seu corpo lúteo é afetada por tudo que afetou os seus folículos durante os últimos 100 dias. Então, por exemplo, se o seu corpo lúteo ele pode ser afetado por uma inflamação, por uma doença da tireoide, enfim, e ele também pode ser afetado por alguma deficiência nutricional também. Então, o seu folículo, ele precisa de uma boa saúde e nutrição por 100 dias seguidos. Então, ainda deve ter vigor e vitalidade para formar uma glândula de corpo lúteo de 4 centímetros em um único dia. Então, ela fala assim, é um triatlo ovariano. E é por isso que a saúde geral e a nutrição são tão importantes para a saúde do nosso ciclo menstrual. Bom, a progesterona, né? Ela fala assim, o seu hormônio calmante. Então, qual que é a recompensa por ultrapassar a linha de chegada da ovulação e fazer um corpo lúteo? É a progesterona, né? Que é o hormônio-chave para a saúde do nosso ciclo menstrual. Então, a progesterona, ela vai ser formada, produzida ali pelo corpo lúteo e é um hormônio surpreendentemente benéfico para a gente. A maior função da progesterona é sustentar e nutrir a gravidez e é o motivo do seu nome, né? Hormônio pró
gestação. Diminui o coprogesterona, tá? Mas a progesterona, ela faz muito mais do que apenas a gravidez, né? Então, a progesterona, ela vai equilibrar o estrogênio que foi secretado lá atrás, tá? Então, ela fala assim, é o yin pro yang do estrogênio, tá? Então, por exemplo, a progesterona afina o revestimento do útero enquanto o estrogênio engrossa. A progesterona evita o câncer de mama enquanto o estrogênio promove. A progesterona aumenta o hormônio tiroidiano enquanto o estrogênio suprime. Então, é uma balança, é um equilíbrio, né, entre a progesterona e o estrogênio, beleza? Bom, a progesterona tem muitos benefícios e ela fala alguns aqui. Reduz a inflamação, constrói músculos, promove o sono, protege contra doenças cardíacas e uma coisa super importante, acalma o sistema nervoso e torna mais fácil lidar com o estresse, tá? Então, a progesterona tá muito envolvida com o nosso humor, com o nosso estresse, tá bom? Então, uma das piores coisas da contracepção hormonal é que ela te priva dos efeitos calmantes da progesterona, tá? Bom, lembre-se que os anticoncepcionais lá, né, os contraceptivos hormonais, eles têm progestinas, que não são iguais à progesterona, eles são meio que parecidos, mas não são progesteronas. Então, se você não tem o efeito da progesterona, então você não vai sentir os efeitos benéficos desse hormônio que vai mexer tanto com o nosso humor, né? Então aí pode ser que, né, enfim, mulheres que usem contraceptivos hormonais sintam ansiedade, enfim, e tem algumas alterações ali na forma, né, no funcionamento ali do cérebro, beleza? Bom, aí ela entra nos ciclos anovulatórios, né? Então, às vezes, ela fala que pode acontecer de nenhum dos seus folículos atingir a linha de chegada da ovulação e você não vai ovular, tá? Então, você não vai formar corpo lúteo e, consequentemente, você também não vai produzir progesterona. Mas você ainda pode sangrar, mesmo você não tendo ovulado. Mas por quê? Bom, porque os nossos folículos ainda vão produzir estrogênio à medida que crescem e tentam ovular. E lembre-se que o estrogênio, ele estimula o muco fértil e ele engrossa o revestimento do útero e, eventualmente, esse revestimento que tá ficando cada vez mais grosso, ele vai ter que se desprender e aí gera o sangramento. Os ciclos anovulatórios, eles não são verdadeiros ciclos menstruais, né? Com todas as fases da ovulação, porque não vai ter corpo lúteo, não vai ter fase lútea, não vai ter liberação de progesterona. Em vez disso, esses ciclos anovulatórios, eles são como uma longa fase folicular, contínua, intercalada com sangramento. Então, com o ciclo anovulatório, você tem estrogênio, né? Então, você produz o estrogênio, mas você não tem a oposição. Lembra que a progesterona ela é o equilíbrio do estrogênio, então você produz estrogênio, mas você não tem oposição. O que significa o quê? Que você tem estrogênio, mas não tem progesterona, né? Então ela fala que os ciclos anovulatórios, eles são muito comuns na síndrome do ovário policístico e na perimenopausa, mas podem ocorrer ocasionalmente em condições normais, tá? Mesmo que você não tenha essas condições. Bom, tempo de vida do seu corpo lúteo. Se você engravidar, o seu corpo lúteo ele vai sobreviver ali por 3 meses até que a placenta assuma a função de produzir progesterona. Agora, se você não engravidar, esse seu corpo lúteo ele vai ter uma vida, ela fala assim, vai ter o tempo de uma vida de uma borboleta, tá? Então ele vai sobreviver entre 10 a 16 dias, que é o que define a sua fase lútea. É por isso que a sua fase lútea nunca pode durar mais do que 16 dias. Se durar mais do que 16 dias, você está grávida. No final da fase lútea, o corpo lúteo encolhe, a progesterona diminui, isso vai estimular o útero a se contrair e a desprender o seu revestimento e você a menstruar. O grande finale, que é a menstruação. Se você teve um corpo lúteo saudável e produziu progesterona suficiente, o seu revestimento uterino deverá estar em boa forma. Com progesterona suficiente, a sua menstruação vai chegar suavemente, sem escapes ou sem dor sem dor pré-menstrual, né? Então, o fluido menstrual, ele não é só sangue. Além do sangue, ele também vai ter muco cervical, secreção vaginal, pedaço do revestimento uterino, né? Então, ela fala aqui que, curiosamente, 2/3 do revestimento endometrial não se desprende e ele é reabsorvido pelo nosso corpo. Então, o fluido menstrual... Desculpa, gente. O fluido menstrual, ele deve ser principalmente líquido
Ele pode ter alguns coágulos, mas sem grandes quantidades, sem grandes coágulos também, tá bom? E à medida que que o revestimento uterino ele vai soltando, se descamando, o corpo vai liberando anticoagulantes naturais para diluir, para ficar mais fácil de sair. Então ela fala que coágulos pequenos, até aproximadamente o tamanho de uma moeda, ok, mas coágulos muito grandes, aí já é bom ficar de olho, tá? Bom, a cor, então ela vai variar, né? O sangue, ele vai ficar mais escuro quando ele está exposto ao ar. Então, a sua menstruação, ela pode variar ali do vermelho claro até um vermelho intenso, quando é um fluxo mais rápido, até um vermelho mais escuro quando o seu fluxo está muito lento, tá? Ou quando é apenas um escape. Então, o fluido menstrual, ele pode até parecer marrom se ficar muito tempo ali no absorvente também, porque ficou muito tempo em contato com o ar. Então ela fala que a gente deve perder aproximadamente 50 ml de sangue. Se perder menos de 25 é um fluxo escasso e mais de 80 é um fluxo excessivo. E ela fala que isso daí a gente só vai medir se a gente usar um coletor, né? Mas pra gente observar se essas trocas de absorventes são muito intensas e tudo mais. Pra gente observar como que é o nosso fluxo, se é um fluxo intenso ou não. Bom, a sua menstruação ela deve durar entre 2 e 7 dias. Então, a maioria das mulheres, ela flui ali de 3 a 5 dias numa média, tá? Então, a gente fala ali de uma forma geral de 2 a 7 dias. Nem menos do que isso e nem mais do que isso. E ela reforça aqui, ó, o dia 1 do seu ciclo você deve contar como o primeiro dia de fluxo intenso. Esse é o início da sua fase folicular. E contando do dia 1 ao próximo dia 1, a sua menstruação deve vir, então deve ter esse intervalo aí de 21 a 35 dias, se você for uma mulher adulta, mas deve vir a cada 21 a 45 dias, se você for uma adolescente. E aí ela fala aqui dos acessórios menstruais, né, dos absorventes, de uma forma bem, ela dá uma pincelada assim, né, de uma forma mais superficial. Então ela fala dos absorventes menstruais, dos descartáveis, dos reutilizáveis, né, dos de pano, absorvente interno, coletor menstrual, enfim. Aqui ela não aprofunda muito mesmo porque não é o objetivo dela, tá? Mas aqui no YouTube eu ainda não tenho um vídeo sobre isso, eu preciso fazer, eu vou fazer, mas lá no blog, no ayurvedana.com.br, tem um texto falando qual que é o melhor absorvente de acordo com o Ayurveda, que eu especifico um pouquinho melhor, tá? De uma forma geral, para o Ayurveda, o absorvente interno é péssimo, tá? Para o Ayurveda, eu estou falando isso porque ele bloqueia o fluxo de descida e saída do sangue do nosso corpo. Então, o Ayurveda, ele fala assim, ó, você não deve suprimir nada, nenhuma urgência natural. Então, você não pode segurar espirro, xixi, cocô, pum, arroto. Então, todas essas urgências naturais do corpo a gente não deve suprimir, porque isso aumenta muito o vata, e o vata é o que causa mais desequilíbrios no nosso corpo e na nossa mente de uma forma geral. Então, se você coloca um absorvente interno lá dentro, a gente fala que você está bloqueando o movimento de descida e de saída do sangue do seu corpo. Então, você está bloqueando o movimento natural de vata. Isso vai agravar vata e vai gerar um monte de desequilíbrios. Então, a gente não recomenda o uso de absorvente interno de forma alguma, tá? Os absorventes descartáveis tem toda uma questão da sua composição, tem muitos componentes químicos para deixar aquele absorvente branquinho. Então a gente fala desses componentes químicos também que não são tão bacanas assim, além da questão do meio ambiente. Então o ideal seria um absorvente reutilizável de pano. E a gente fala também dos coletores menstruais, que são aqueles copinhos de silicone, né? Ou até de borracha, se eu não me engano, né? Borracha natural também, que você insere ali na sua vagina e você pode, ela fala aqui que pode deixar até mais ou menos 12 horas, né? Então, o copinho, o coletor menstrual, ele é um pouco melhor, da visão do Ayurveda, estou falando, ele é um pouco melhor do que o absorvente interno, porque o coletor, ele vai deixar esse sangue fluir. Então, ele vai deixar esse sangue descer e fluir, tá? Então, ele é um pouco melhor, tá? Se você não se adapta com absorvente, enfim, de pano, etc., o coletor talvez seja uma alternativa, tá? Então dá uma passadinha lá no blog e lê o texto que é bem interessante também. Bom,
E aí, pra terminar o capítulo aqui, ela fala do monitoramento do ciclo menstrual. Então ela fala assim, agora você deve ter uma boa ideia do que você pode esperar do seu ciclo menstrual. Ele deve ter entre 21 e 35 dias, com sangramento de 2 a 7 dias. Você deve ver o seu muco fértil e ovular, então progredir para um sangramento moderado e indolor. E aí ela fala que você já tem alguns dados para o seu aplicativo ou para o seu diário de ciclo menstrual, que é anotar o primeiro dia do seu ciclo mais intenso, né? Desculpa, falei errado, gente. Anotar o primeiro dia de sangramento mais intenso, né? Que vai ser o dia 1 do seu ciclo, né? E aí ela coloca assim, você também vai anotar a duração, o intervalo entre o dia 1 desse ciclo e o dia 1 do próximo ciclo, né? Pra ver quanto tempo o seu ciclo dura aí. O número de dias de sangramento, a quantidade de sangue, o fluido cervical e se você tem alguma dor. Então é importante você ter em mente ou anotar mesmo, porque a gente esquece, todas essas observações do seu ciclo para você ir se acompanhando, se observando, se comparando de ciclo a ciclo, principalmente se você estiver em um tratamento, tá? E aí ela fala, como que tá o seu relatório menstrual mensal? Se for diferente do que ela descreveu nesse capítulo, então você precisa de um tratamento. Então aí, você fazendo esse diário, né, ou no aplicativo mesmo, você começa a observar como que tá o seu ciclo. É um ciclo regular, é um ciclo irregular? É um ciclo que tem dor, é um ciclo que não tem? É um ciclo que você tem um fluxo menstrual muito grande, é um fluxo menstrual muito baixo, ou você não está menstruando, ou você está observando que você está ovulando, você acha que você está ovulando, que você não está. Então é importante fazer toda essa coleta de informações para você mesma, gente, para você se conhecer, para a gente se conhecer, né? Então se a gente não sabe da nossa própria saúde, do nosso próprio corpo, quem que vai saber? Bom, então, esse foi o capítulo 4. No capítulo 5, ela vai falar o que pode dar errado no seu ciclo menstrual, procurando por pistas. Então, é um capítulo bem legal também. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo pra gente dar continuidade aqui nesse livro, tá bom? Obrigada, meninas, e até!